Olá, pessoal. Vocês me dão licença, eu já iniciei aqui a gravação, tá? Da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar nossa web aula ao vivo, vou compartilhar com vocês as orientações, tá? Do Senai Unidigital, juntamente com suas unidades físicas aí, né? Que também é uma unidade física, né? Mas unidades presenciais aí, né? É, todas as diretrizes, né, que geralmente os professores, né, o professor presencial, o professor EAD, né, na figura do tutor, né, no caso sou eu aqui, seguem, né, nas unidades, tá? E os alunos também. Depois dessas orientações, a gente vai voltar à nossa programação normal de hoje, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu só compartilhar a nossa tela aqui, tá? Então, pessoal, lembrando que vocês vão ter uma aula presencial agora nesse sábado, tá? A FO do dia da primeiro momento presencial eu já lancei, tá? Nossa última aula aqui foi a aula 3. Então, provavelmente a gente já deve estar no assunto da atividade de número 3. Lembrando que a 4, né, ela tem a numeração 5 aí, que a gente diminuiu uma das atividades aqui, que essa atividade, essa que a gente tirou, ela tem mais a ver com luminotécnica, assim, no projeto industrial, geralmente quem faz a luminotécnica é o arquiteto, tá? Não, o design também, mas o arquiteto com certeza. E daí o engenheiro eletricista, o eletrotécnico, tá? Ele executa. Mas nós podemos fazer, não tem problema nenhum. Mas geralmente esse cálculo são feitos em condomínios de alto padrão, em indústrias, né? Que aí você precisa ali de um nível ali de luminância ali, escritórios também de engenharia, tá? Não que esse cálculo não seja considerado num projeto predial, vamos dizer assim, tá? Então, tudo que a gente precisa saber, no caso que eu estou falando, o eletrotécnico, a gente já estudou lá em projetos prediais, que é o princípio, né? São os fundamentos, a base ali do projeto elétrico. A diferença é que no industrial aqui você aumenta essa magnitude, né? Aumenta a quantidade de carga, né? Mais especificamente a potência. Então, vamos só conferir aqui. Então, se foi a aula 3, isso mesmo, ó.
Foi a aula 3, isso foi o cronograma aqui, tá certo? Então, a aula de hoje, né, a aula 4 aí, né, a antepenúltima aí, vamos falar da, da atividade 3 mesmo. Ah, não, não, da 3 não, né, da 4 que na verdade é assim. Deixa eu até ir para nossa pasta aqui. Nós temos aqui a situação de aprendizagem. E, na verdade, essa é a única que a gente tem. Como se diz, vamos organizar essa bagunça aqui, né? Deixa eu só tirar tudo que a gente não precisa aqui, com esses relatórios para outro lugar aqui. Essa vai ser a atividade 4, né? Que na verdade é numerada aí com a 5, ó. Numerada aqui como a 5, que é numerada como 6, que é o luminotécnico lá. Nesse caso, a gente não está fazendo, a gente não vai fazer essa. Então, ó, é, vamos entender o contexto aqui. Ah, deixa eu pegar logo a folha aqui, transportar a folha para cá. Pronto. Deixa eu só tirar a marcação dos parágrafos aqui. Então, vamos lá. Inclusive, eu já pedi para a Nádila colocar, né, já está a pasta, tá? Do material extra dessa atividade aqui, ó, já na videoaula aqui em cima do selo da videoaula, aí já tá aqui, ó. Já tá até o selo aqui, já obrigado aí, Nádia, já colocou, ó, o material extra já tá colocado aqui. Pode até ver a dica. Eu vou até abrir essa dica aqui e a NBR 5410, tá? Que ela é fundamental aí. Mas eu vou usar também o livro, tá? Então, ó, você ajudou o Marcos, né? Nas etapas anteriores, elaborando o orçamento, né? O cronograma é, de etapas lá com o valor, né? Para você compor lá na proposta técnica, né? Memorial, só o luminotécnico que não, tá? Chegamos à fase mais importante, o detalhamento do projeto, no qual são elaborados documentos, né, como as plantas e os detalhes de instalação. Porém, o cliente teve um pequeno problema de falha de planejamento deles, né, de planejamento deles, e descobriu que vai ser necessário um projeto elétrico pronto, né, para não atrasar a obra, né? Já justificando, antes do prazo acordado com a Mega Projects. Então, projeto elétrico pronto. No caso aqui, ó, já tinha já o Unifilar, né? Que é Unifilar nada mais é que um resumo aí das entradas aí, né? Por exemplo, indústria. O pessoal aprova, geralmente eles aprovam a subestação de entrada, tá? Eles têm o projeto, né? Faz o projeto ali, calcula, e daí dá a entrada e já
instala a subestação aqui no caso, né? São dois transformadores de 750 kVA. Então isso já foi feito, tá? Agora você vai ajudar ele, ó, atividade 5, né, que é a 4 de vocês, dimensionar eletrodutos de um projeto industrial com base no material online do livro, seu livro didático, e nas informações do projeto básico fornecido, nas normas técnicas, no caso 5410, pertinente, e nos conhecimentos técnicos relacionados ao projeto. Para gente, para ajudar vocês, né, eu coloquei algumas referências aqui. Eu coloquei essa dica aqui, tá? Da taxa de ocupação com a referência do livro de vocês, tá? E eu vou fazer o cálculo aqui, como esse cálculo, geralmente o projetista, né, o engenheiro ou o eletrotécnico que está fazendo o projeto, ele faz esse cálculo usando um programa. Isso eu já comentei com vocês, usando o Autodesk Revit, né? Que está sendo o mais famoso e o mais cotado aí do mercado. E antigamente, o pessoal até hoje utiliza, viu? O Revit, ele está sendo usado atualmente aí porque ele é um pacote que muitas empresas aí grandes já utilizam e faz parte do pacote da Autodesk, tá? Do famoso aí AutoCAD, que todos os outros, né, copiam, fazem do mesmo padrão, até o arquivo lá, eles têm um arquivo padrão DXF. Eu fiquei sabendo realmente, está confirmado aí o DXF, ele é público e o DWG ele é da Autodesk aí. Por isso que muitos programas de desenho técnico que não são da Autodesk, ele gera o arquivo em DXF, tá? Tem vários outros formatos aí, mas esse é um arquivo no formato de desenho vetorial, tá? Semelhante aos desenhos lá do Photoshop, tá? Do pacote Adobe lá também, do desenho vetorial é isso, ó. Você tem o desenho aqui, né? Se estivesse fazendo ele ali num papel e fosse escanear, o scanner ele captura uma foto, ele não captura o vetor, tá? O vetor é basicamente as linhas, o desenho aqui, tá? Então, o Revit aí, ele tem uma integração aí extrema com a arquitetura, com parte de projeto lá de refrigeração, né, condicionamento de ar, né, o ar-condicionado. Então, todos esses outros projetos aí em um único, né, que é o, o arquitetônico, né, ele tem essa integração, o pessoal está utilizando, mas aqui no curso, seja nesse aqui de eletrotécnica, seja lá em outra instituição, lá em engenharia elétrica, eu sigo a mesma premissa. É bom a gente aprender a calcular, mesmo porque, né? Vocês vão mais para frente, eu vou comentar com vocês, mas já dando spoiler, vocês vão precisar desses conhecimentos, inclusive como que as empresas que criaram o software de projeto elétrico conseguem fazer um projeto elétrico que outrora era feito manualmente ali de forma digital, porque os profissionais da área, o eletrotécnico, engenheiro eletricista, fazem essa curadoria aí, né? Fazem essa consultoria e ajudam, né, os programadores, inclusive alguns até programam também, tá? E ajudam nos cálculos aí, nas regras para executar esse programa, tá bom? Então é necessário a gente saber, né? E basicamente muita coisa já vem pré-calculada na forma,
Na Fórmula não, na NR, nas NBRs, tá? Igual essa daqui, ó, essa tabela aqui foi extraída da NBR 5598, que fala sobre eletroduto de aço carbono roscável, né? Com rosca, desculpa. Rosca aqui, padrão BSP. E também tem essa tabela aqui, ó, da NBR 5410, tá? Tabela 16 aqui, que fala sobre a taxa de ocupação. Para tornar essa aula bem mais, vamos dizer assim, autoexplicativa, eu vou pegar a ajuda também do nosso material didático, né? Tá lá pro, deixa eu ver, levantamento de dados. Não me fala melhor, tá no capítulo 5. Isso. As tabelas estão aqui. E essas tabelas aqui, pessoal, elas são uma simplificação, tá? Uma simplificação de cálculo. Você calcula e gera uma tabela, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui, porque só o circuito um que eu vou fazer aqui, ó. Então o que que tem que fazer? Ó? Dimensionar o eletroduto, tá? Para acomodar cada circuito listado abaixo, né? Individualmente, considerando as seguintes premissas, né? Premissa A, são circuitos de baixa tensão ou de sinal, tá? Então, são circuitos para utilização em equipamentos, né, normais e elétrico aí de uma indústria e de sinal também, de transmissão, né, de sinais aí. Pode ser equipamento na parte aí de tecnologia da informação, né? Modems, roteadores, né? O modem, né? O modulador, demodulador, beleza? E a premissa B, né, é adotar uma taxa de ocupação de área útil do eletroduto em função da quantidade de cabos conforme determina a 5410. Então, ó, aqui, ó, vou pegar aqui lá na página 100, na página 100 aqui, ó, tem essa tabela, igual eu falei aqui anteriormente. Por isso que eu compilei todas as tabelas que serão necessárias para o cálculo aqui, ó, tá? Inclusive, ó, lá na 5410, ó, no item 6.2.11.1.6 da 5410. Então, ela fala que a taxa de ocupação, ó, por exemplo, o, o circuito um lá no eletroduto, ele tem três condutores, três cabos, né? Então, se ele tem três cabos, ó, para quem tem três cabos ou mais, ele tem que ter uma taxa de ocupação máxima de 40%. Quer dizer que esses três condutores ou mais, quatro, cinco, eles têm que compor 40% da ocupação. Ou seja, né, vamos fazer a conta aqui, né? Vai, arrancou 40, então sobrou 60% de espaço vazio ali dentro do eletroduto ou da eletrocalha, tá? Nesse caso aqui é só do eletroduto, tá? Se vocês notarem aqui, ó, na página 95, ó, tem para uma eletrocalha típica, que é um retângulo, né? É um leito de cabos, ele pode ser metálico, igual está mostrado aqui na imagem, né? Pode ser metálico, pode ser de concreto armado. O metálico geralmente ele é aéreo ali, ele pode ser dentro ali no forro, né? Ele pode ser inclusive acima do forro ali. Indústria, pessoal, é, ela está focada na produção, tá? Ela está focada, obviamente, na segurança ali, né? Porque se não tiver segurança, não tem trabalho. Se não tem trabalho, não tem produção. Então, ela está focada ali na segurança e na produtividade. Então, negócio de design, algumas estão, mas é coisa de design, isso aqui com a cor, assim, não tem isso não, viu?
Como diz lá o pessoal lá da escolinha, professor Raimundo, comigo é no popular. A indústria, ela está preocupada com produção, com resultados. Design é a última coisa que eles vão olhar. Então você vai encontrar eletrocalha sobre o forro, eletroduto de sobrepor. Hoje em dia o pessoal aí do design, inclusive, utiliza em empreendimentos novos aí, flat, por exemplo, na verdade é o kitnet dos pobres. Obrigado, ó. Meu monitor aqui, ó, cenas de bastidores aqui, ó. Minha monitora deu like aqui, ó. Falou que essa aula está maravilhosa. Não, ela tá me parabenizando aqui, que ela tava precisando dos relatórios aqui. Mas like, dá like. Gostei, gostei do like aqui. Obrigado. É a Caroline, minha melhor monitora que senta nessa ilha aqui. É a melhor monitora de Jataí do Jardim Colorado. Então, vamos lá, gente. Então, a Eletrocale aqui, ela tem, né, a eletrocalha, os eletrodutos aparentes ali na indústria, eles estão preocupados em fazer funcionar os equipamentos, ter a produtividade ali, né? Inclusive aproveitam esses elementos rústicos aí, né, para o design. Agora voltando aqui ao cálculo, então essa é a ideia aqui, ó. Esse desenho, eu gostei desse desenho aqui da apostila aqui do Senai, porque ele já ilustra, tá? A única ressalva que eu faço com esse desenho aqui não, professor, você não tá satisfeito com nada, né? Não, calma, vou explicar. A única ressalva aqui, ó, porque isso daqui não parece barra de cobre, isso daqui é cabo, viu? E é cabo composto por várias barras dessa daqui, ó. Inclusive, ele tem uma proteção plástica nele. Imagina se ele fosse metálico, igual tá aparecendo aqui, tá? Mas, né, como se diz, é a gente entender que, então, ó, 40% desse eletroduto aí tem que estar povoado por esses três cabos. Então, essa é a taxa de ocupação, né, para três ou mais, né? Para dois é 31%, para um é 53%. Então, vamos lá. Se a gente for aqui, ó, a gente tem, esse daqui é a tabela, tá? Eu vou abrir um pouquinho mais aqui para ficar fácil aqui. Caso eu precise desenhar aqui por cima, eu vou aproveitar o próprio exercício aqui para a gente ir desenvolvendo. Eu vou desenvolver o circuito um, tá bom? Então, ó, número do circuito é o 001. Inclusive, ó, já vou deixar tudo aqui, ó. Eu vou desenvolver o 001. A seção nominal dele, ó, é de 95 milímetros quadrados, tá? Ah, opa, fui no errado aqui. Seção nominal. Como eu não faço esses cálculos sempre, às vezes eu erro aqui. Então, inclusive, ó, eu vou pôr tudo que. Não, deixa nessa cor aqui, que eu acho que aqui já tá. Deixa eu só digitar aqui. Não tá vermelho, não, mas eu coloco. Então vamos desenvolver o primeiro aqui, ó. Aí quantidade, a diâmetro externo, tá? Que é o primeiro dado que a gente precisa aqui, tá? Para os circuitos, ó, diâmetro externo em milímetro, tá? Número de cabos, ele tem três, tá? Ou um. Beleza. Como é que a gente vai calcular aqui, ó? Deixa eu ver, roteiro de dimensionamento do eletroduto. Isso.
Ah, vamos calcular aqui o diâmetro, isso que é o diâmetro externo. A gente tem que fazer o calculado aqui, ó. Deixa eu só fazer o cálculo aqui para não dar informação errada para vocês aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Aí, diâmetro externo. Aí parece ser E aqui, ó, mas é interna. Ah, por isso que eu tava me confundindo aqui, ó. Diâmetro interno calculado. Sei que tem outras fórmulas aqui. Deixa eu só achar aqui. Ó. Será, galera, que eu vou ter que olhar na minha cola? Pera aí. Diâmetro interno. Ah, área da seção total, essa daqui, ó. Quer ver, ó? Eu vou pegar na minha cola aqui, mas calma aí, ó. Vou pegar o dado do diâmetro externo aqui, ó. Diâmetro externo 24 ao quadrado, né? Tá vendo aqui, ó? Dividido por 4. Tudo isso dividido por 4. 144 aqui. Ver se eu pus certo aqui. É milímetros. 24 milímetros. Então, 144 milímetros seria a área da seção total aqui. Deixa eu ver se está coerente aqui. Só pegar minha cola aqui, galera. Ah, professor, não vale. Não, eu tô falando para vocês, faz muito tempo que eu não calculo. Quando eu calculo, entre aspas, né? Eu uso o programa, né? Eu uso o AutoCAD Illumine, o CAD-PROS, né? É, não tá certo, eu tenho que adotar, tenho que começar do primeiro parâmetro, que é o diâmetro externo aqui, tá ok? Então, tem que achar a seção nominal A vezes π, essa fórmula aqui mesmo. Inclusive, isso aqui depois eu vou calcular. Vamos lá, vamos. Raiz quadrada, tá? 4. Tinha dado 144, não foi ele? Acho que foi 144 que deu lá. É, é isso mesmo. Quer ver, ó? A área da seção então, total, ó, é o diâmetro externo aqui, ó, ao quadrado, dividido por 4, que deu 144 milímetros quadrados. É isso mesmo. Quer ver? Ó,
Agora foi. Então, ó, raiz quadrada de 4 vezes a área da seção total aqui. Opa, 144 milímetros quadrado. Eu coloquei metro quadrado, né? Depois R, não sabe por quê, né, professor? A taxa de ocupação permitida. Taxa de ocupação é 3 cabos, né? Aqui, ó. Circuito um, viu? 3 cabos vezes π. Eu vou colocar, pessoal, como aqui eu não lembro onde que eu acho que o π nessa calculadora aqui, eu vou pôr 3,14, tá? Ó, alguma coisa que eu esqueci aqui, galera. Pera aí, rapidão aqui. Aí é o diâmetro externo. Tô vendo aqui, ó, B, ó, diâmetro externo ao quadrado. Vendo, ó, diâmetro externo elevado ao quadrado. Aí o 4, né? É porque os dois estão ao quadrado, né? Aí por isso que é dividido por 4 e só aquela forma, aquela primeira aqui, a área da seção aqui, ó. Aí vezes π. Na hora que eu fiz o cálculo aqui, ó, eu não calculei com π, ó. Não pus o π. Ah, agora sim, ó. É 452, caso, né, na automatização que eu fiz. É isso mesmo, pessoal. Aí, ó. Tanto tempo que eu não ministro essa aula aqui que eu esqueci o cálculo aqui. Tá bom, professor. Faz graça que eu pago teu lanche. Você acabou de ganhar um like aí da sua monitora favorita aí de Jataí, Jardim Colorado e Mineiros, vezes 3,14. Aí 452,16, né? Milímetros quadrado. Então, essa área da seção é a área no entorno aqui do tubo, tá? Então, ó, 452,16. Você pode fazer no Excel aqui, tá? Pode fazer. O importante é você entender aqui. Agora, a taxa de ocupação máxima, taxa de ocupação máxima permitida. Ó, o diâmetro interno é esse daqui, ó. Só lembrar que fórmula que usa aqui. Ah, sim. É o seguinte, pessoal. A taxa de ocupação máxima aqui, você pega a área da seção total, né? A área da seção total aqui e multiplica pela quantidade de cabos, tá? Então,
a taxa ocupação máxima é, é o número de cabos vezes a área da seção total. Número de cabos, 3, né? Área da seção total, 452,16 milímetros. Que aí, aproveitar aqui, ó, vezes 3, 1.000. Isso é isso mesmo. Isso. Não é taxa de ocupação máxima, não, desculpa. É o seção total aqui, tá? 1.356,48 aqui. A máxima, né? A gente já viu aqui, a norma disse, né? Que é 3 pela tabela aqui, ó. É 40%, né? Que já é um dado, tá? Aí lembra, para um cabo é 53, né? Então, um cabo, ó, a gente tem opa, 53%, né? Ó, tudo que é um cabo, você põe 53%. Dois cabos, 31. E três, né? 40. Você quer o dado da tabela aqui, a taxa de ocupação máxima, seção total, tá? Diâmetro interno. Acredito que esse seja o último cálculo que a gente faz aqui. É porque aqui, ó, eu coloquei número de. Aí tá a seção, né? Número de cabos, seção. É, seção total, né? Que é o mil, deu 1.356 aqui, ó. 0,48 que foi. Milímetros. Isso aqui antigamente, o pessoal fazia isso tudo na mão, tá, pessoal? Agora sim, é o diâmetro interno calculado, porque a partir dele vamos achar lá naquela tabela, por isso que eu coloquei da dica da taxa de ocupação aqui, ó. Nessa tabela, tabela 13 aqui, ó. Tirada da NBR 5598, que é para eletroduto aço carbono. Agora vai. É porque pegou no menu aqui. Então, ó, o diâmetro interno tá aí, né? Mas é interno, ó, interno mínimo. E eu vou pôr aqui calc, né? Que é calculado. Calc, raiz quadrada de 4. Área de seção externa aqui, ó, deu 452,16 milímetro quadrado, né? Aí tudo isso dividido dentro da raiz, né? A taxa. Daí, ó, gente, para eu não errar de novo, né? Porque hoje foi uma sucessão de erro aqui, né? Mas é bom, tô errando de propósito aqui, né? Para você acertar. Então, essa taxa de ocupação aqui é de 40%, né? Então,
Não esquece que 40% é 40 dividido por 100, que aí vai dar 0,4. Então, para sair correto aqui, ó, tem que ser 0,4. Eu lembrei porque na hora que a gente faz a tabela de referência aqui do Excel, tá? Quando é porcentagem, ele já ele mostra 40 lá, né? Mas ele considera 0,4 já a porcentagem já feita, semelhante a algumas calculadoras aí. Vezes, né? Pi, vamos adotar o 3,14. No Excel ele vai usar, né, muitas casas aí, uns 13 mais ou menos casas depois da vírgula, 4 vezes 452,16 milímetros quadrado, né? Tudo isso dividido, ó, deixa dentro do radical, tá? 0,4, que é o 40%, né? A taxa de ocupação para três cabos, conformidade aí com a NBR 5410, vezes π, né? 3,14, já que é um eletroduto aí, né? Cilíndrico aí, né? Formato esférico. Tal. Então, o diâmetro interno calculado deu na caixa, deixa eu só conferir aqui. Será que eu esqueci alguma coisa, gente? Deu 37, né? Era para ter dado outro valor. 40%, tá certo. E, ah, eu errei aqui, ó. É o, é a seção total, tá? É a seção total do cabo aí, ó. Essa aqui é a seção, né? E a seção total, só que a seção total é a seção do cabo vezes 3, né? Ou seja, são três cabos, né? Eu utilizei a seção individual do condutor aqui. Então vamos só Ctrl C, né? Só corrigir aqui. 1.300. Que aí tem que ser os três cabos, né? Para dar a taxa de ocupação de 40%, né? 1.356,48 milímetros quadrados. Agora sim, ó. 65,72, tá? Milímetros. Só corrigir aqui, né, no cálculo que a gente está fazendo aqui de lado aqui, 1.356,48. Aí fui comemorar aqui, né, que a monitora aqui me deu like, né, aí eu, né, como se diz, a soberba, né, precede a queda, né, então, mas ó, like para mim, ó, like. Então, deu, né, segundo a tabela, é a tabela 15 mesmo, deixa eu ver a dica aqui. Ah, não, é a 13. Ó, a gente achou, né, o diâmetro interno calculado, 65,72 milímetros. Daí, esse aqui foi o cálculo inicial aqui, né? Então, recapitulando aqui, tem o circuito 1, né? O diâmetro do condutor, né? 24 milímetros. Não, 24 milímetros não, o diâmetro externo ali, né?
diâmetro ali do eletroduto, 24 milímetros. A seção, né, a área da seção do cabo aqui de 95, né? Para uma taxa de ocupação de 40%, porque são três cabos, né? Ele vai ter uma seção total, ou seja, os três cabos, né, individualmente de 452,16 milímetros vezes 3, né, dá 1.356 milímetros quadrados. Aí, né, tem a taxa de ocupação de 40%. O diâmetro interno calculado, então, deu 65,72 milímetros. Qual desses, né, segundo a tabela 13 aqui da NBR 5598, qual desses aqui se aproxima mais do diâmetro de 65 milímetros? Lembrando que ele tem que ser maior, que se tiver um de 65, por exemplo, eu não posso usar porque ele está menor e aí não vai ter os 40% de taxa de ocupação, tá? Então tem que ser maior do que o 65. O mais próximo, maior que 65, tá vendo que é o de 69,4 milímetros, tá? Então, ele tá nesse range aqui, ó. Vou pegar uma cor mais chamativa aqui. Tá aqui, ó. Então, na verdade, o diâmetro interno que você vai adotar é esse aqui, ó. É desse condutor, segundo essa tabela aqui, que é o diâmetro interno de 69,4 milímetros. Obviamente, ele ele é bom porque ele ainda a taxa de ocupação dele ainda é menor do que o 40%, que é a máxima aqui, né? Permitida. A bitola dele, ó, por padrão, isso aqui já está tudo calculado, tá na NBR. A função das NBRs aí é padronizar, né? A gente tem a NBR 5410, que padroniza aí sobre projetos, né? Instalações prediais aí, né? De baixa tensão. Tem a 14039 para média tensão e por aí vai. A padronização é 2,5 polegadas. 2,5, né? A gente utiliza essa nomenclatura aqui, direto aí, né, da eletromecânica aí, da mecânica. Seção, a seção do eletroduto aqui. Então, a seção dele, né, é, segundo aqui, ó, segundo esses 69 que foi adotado aqui, ó, 69,4 da tabela aqui, ele vai dar 3.000, né? Esse daqui, ó, 3.782,76, tá? Aí, ó, tá vendo, ó? 3.000. Você poderia, né, ter calculado aqui, ó, tá? Você pega esse individual aqui, ó, o 69, o que foi adotado, tá? 69,4 vezes 3, né? Opa, 69 não. Ah, não, teria que calcular a área primeiro para depois. É isso mesmo. Mas aí você já pega a referência aqui, ó, do total. Aí a taxa de ocupação calculada aqui, você teria que achar a área aqui, ó, diâmetro interno. Daria para achar, ó, 65.
E, ó, só um minutinho aqui. Vendo aqui, ó, 69, ó. Como já tá dando o horário aqui, ó, 69,4, tá? Dividido por 2 vezes π, que aí dá os 3.000, né? Aqui ele tá um pouco acima. Isso aqui é porque a gente calculou com π, tá? Dá 3.000, né? 782. E aí a calculada aqui, ó, vai ser o quê? A seção do cabo, né? Que é a seção real aqui, dividido, tá? Pela seção do eletroduto aqui, né? Faro de 69,4 aqui, ó. Aí por isso que dá essa taxa aqui, ó. Então, 1.300, que já tinha calculado aqui, ó, 1.357,17. Vou pegar esses valores aqui, ó, dividido, né? Porque esse daqui ele tá maior, que é para o diâmetro interno aqui, né? E ele tem um externo aqui que não fala, que é o de 69,4 aqui, tá? Então é 3.000, vai fazer uma proporção aqui, ó, 3.782,76, tá? Que aí, ó, dá 0,35, né? É um número irracional aqui, ou seja, ele dá aproximadamente aqui, se for multiplicar por 100, né, vezes 10 ao quadrado, aí dá 35%, aproximadamente aqui, né? Então, 35%. Aí eu até, na época que eu fiz isso daqui, pela primeira vez aqui, fiz até um teste lógico aqui, né? Se a área, né, se a taxa de ocupação calculada for menor ou for igual, né, ou seja, se ela for menor que 40% ou igual a 40, ele está adequado, se não, inadequado. Se, por exemplo, tivesse dado aí, se por exemplo, lá na tabela, em vez de 69 aí, tivesse um de 60 milímetros aí, um diâmetro interno, né? Então, não, com certeza ele não daria os 40%. Aí, sei lá, ele daria 56%, então inadequado. Aí eu utilizei esse teste lógico aqui do Excel aqui só para validar, tá? Os programas aí de dimensionamento aí, o Proelétrico, o CADPROG, eles têm isso aqui, tá? Então, façam os cálculos para os outros circuitos aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Desculpa ter demorado aí um pouco mais, que eu tava meio enferrujado e fiquei emocionado aqui com like, tá? Dá um like para mim, igual a monitora fez aqui, ó. Fica com Deus, tá? E até a próxima web aula.